Na aula passada, a gente começou a falar sobre matrizes e a gente aprendeu que a ordem da matriz vai ser escrito da ordem M por N, onde M são as linhas e N são as colunas. Vemos que as matrizes são sempre representadas por uma letra maiúscula e entre colchetes, ou então entre chaves. E vocês me mandaram muitas fotos de matrizes do nosso dia a dia. O que eu achei mais interessante foi que alguns de vocês até criaram as suas próprias matrizes, né? Até porque matrizes são tabelas, né? Tabelas distribuídas entre linhas e colunas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Já sabemos representar as matrizes, que é por uma letra maiúscula. Agora vamos ver como a gente pode representar os elementos da matriz. Sempre representamos pela letra equivalente à matriz, só que minúscula. E a gente vai escrever sempre da forma A e J. Então, o A e J vai ser o quê? O elemento A, onde o I é a linha e o J é a coluna. Então, ali eu comecei já a escrever A1. Ali a minha linha 1. Então, vamos completar a linha 1. Agora, vamos fazer a linha 2. E, por último, vou fazer a linha 3. Vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Prontinho. Organizei todas as minhas linhas. Eu tenho a linha A1, a linha 2 e a linha 3. Agora, falta a gente fazer o J. O que é o J? É a minha coluna. Então, bora lá. Fiz aí de vermelho a minha primeira coluna. Lembra, coluna é sempre na vertical. Então, eu fiz de vermelho aí, ó, 1 para todos da coluna 1. Agora, vamos desenhar o 2 para a coluna 2. Então, desenhei de vermelho também todos os meus elementos da coluna 2 vão ter um 2 aí. E a minha coluna 3 vai ter o J igual a 3. Então, agora eu posso ver que cada elemento de uma matriz vai ser representado por A e J, onde o I é a linha que ele está localizado e o J é onde a coluna que ele está localizado. Vamos para um exemplo? Por exemplo, se eu tenho uma matriz B do tipo 2 por 2, significa o quê? Uma matriz de duas linhas e duas colunas. Onde está o elemento B1, 2? Significa onde está o elemento Bzinho aí? Vai estar na primeira linha e na segunda coluna. Vamos desenhar para ficar mais fácil? Primeiro eu vou desenhar a matriz B. Faço a linha 1, faço a linha 2. Faço a coluna 1 e faço a coluna 2. Então, agora, tá mais fácil de encontrar o B1, 2. O B1, 2 está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Outro exemplo bem básico que cai nas provas. C é igual a matriz 3, 7, 4, 9, 5, 3. Aí, a pergunta é, localize o elemento C, 3, 2. Ou seja, qual elemento está na terceira linha e na segunda coluna ao mesmo tempo? Bora ver? É claro que essa é a minha terceira linha. É claro que essa é a minha coluna. Então, eu pergunto, qual vai ser o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna ao mesmo tempo? É claro que é o número 3. Então, C3, 2 é igual a 3. Vamos estudar agora a classificação de matrizes, certo? A primeira classificação é matriz linha. A matriz linha é quando o M é igual a 1. Como assim, professora? Eu dei aqui 4 exemplos, certo? A matriz A, ela é 3, 5, 7, 5. Ela é de que tipo? Ou seja, de que ordem? Lembrem-se sempre que matriz é do tipo M por N, onde M são linhas e N são colunas. Então, a matriz A é do tipo 1 por 4, onde tem uma linha e 4 colunas. A matriz B vai ser de que ordem? 1 por 3, uma linha e 3 colunas. A matriz C é quantas linhas e quantas colunas? Uma linha por uma coluna. Então, quer dizer que só tem uma coluna e só tem uma linha. E na matriz D, tem quantas linhas e quantas colunas?
Tá vendo que todos esses exemplos, o M é igual a 1, todos eles, o desenho é de uma linha, então é claro que ela é chamada de matriz linha. Essa é muito fácil. Já a matriz coluna é ao contrário da matriz linha. Nesse caso, N é igual a 1. Ou seja, pode ter infinitas linhas, porém só tem uma coluna. Vamos para os exemplos. Matriz A. Matriz A vai ser de que ordem? 4 por 1, que são 4 linhas por apenas uma coluna. Matriz B, ordem do tipo 5 por 1, ou seja, 5 linhas por apenas uma coluna. A matriz C, maior, né? Matriz C do tipo 6 por 1, porque tem 6 linhas, mas apenas uma coluna. E a matriz D é de que ordem? De ordem 1 por 1. Todas elas têm apenas uma coluna. Em todas elas, o N é igual a 1. Então, significa que todas elas são chamadas de matriz coluna. Muito fácil também, né? Matriz quadrada. Vai ser sempre quando M é igual a N. Vamos para os exemplos. A matriz A é de que ordem? Ordem 1 por 1, porque tem apenas uma linha e apenas uma coluna. Tá vendo que o M é igual a N? Então, é a matriz quadrada. Matriz B é de que ordem? 2 por 2. E a matriz C? 3 por 3. Então, todas elas, o número de linhas é igual ao número de colunas. M igual a N. Ou seja, todas elas são matrizes quadradas. Por exemplo, se eu tiver uma matriz D de 1000 linhas por 1000 colunas, então é claro que ela vai ser uma matriz quadrada. Observação. As matrizes quadradas sempre vão ter diagonais. A diagonal principal vai ser essa aqui. Vai ser sempre quando o I é igual ao J. Então, nesse caso, qual vai ser a minha diagonal principal? Vai ser esses elementos A11, A22, A33, A44. Então, essa é a minha diagonal principal. E os elementos A14, A23, A32 e A41 vai ser os elementos da minha diagonal secundária. Matriz triangular superior é uma matriz quadrada em que os elementos acima da diagonal principal são nulos. O que é nulo? O que é uma coisa nula? É igual a zero, né? Então, olha os exemplos aí. A matriz A é composta pela diagonal principal com os elementos 2 e 5. E o que tem acima dela? Zero. Então, ela é uma matriz triangular superior. E a matriz B, quais são os elementos que compõem a diagonal principal? 1, 7 e 9. E o que está acima dela? Apenas zeros. Então, ela também é uma matriz triangular superior. A matriz triangular superior, a gente já aprendeu. E a inferior vai ser o contrário. Vai ser o quê? Matriz quadrada em que os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, aí a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. A minha diagonal principal vai ser os elementos 2 e 3. E abaixo dele tem o quê? 0. Então, ela é uma matriz triangular inferior. E a matriz B é uma matriz quadrada também, de ordem 4 por 4. E os elementos da diagonal principal são quem? 2, 3, 6 e 9. E abaixo dela tem apenas números zeros. Então, é claro que ela também é uma matriz triangular inferior. A matriz diagonal vai ser uma matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Ou seja, o que estiver acima da diagonal vai ser zero. E o que estiver abaixo da diagonal também vai ser zero. Olha aí o exemplo da matriz A. Quais são os elementos? 1, 3 e 7. O que está acima da diagonal? Nada, só é elementos iguais a 0, 0, 0, 0. E abaixo, 0, 0, 0. A matriz B é a mesma coisa. Quais são os elementos que compõem a minha diagonal principal? 7, 1, 2 e 8. E quais são os outros elementos? 0, 0, 0, 0, 0, 0. E embaixo também é a mesma coisa, tudo é 0. Então, ela é chamada matriz diagonal. Matriz identidade é uma matriz diagonal também. Só que a diferença dela é que todos os elementos da diagonal são igual a 1, certo? E a gente vai representar ela sempre pelo I e o valor da ordem dela. Por exemplo, I2 vai ser a matriz
de ordem 2 por 2 e que os elementos da diagonal principal são 1. E aí, 4 vai ser quem? Todos os elementos da diagonal principal são igual a 1, o que está acima é 0 e o que está abaixo é 0. Se for e 1000, vai ser quanto? Uma matriz, 1000 linhas, 1000 colunas, e que todos os números da diagonal principal são igual a 1, os que estão acima são todos zeros e os que estão abaixo são todos zeros. Matriz nula é a mais fácil de todas. Matriz nula é quando a matriz possui todos os elementos iguais a zero. Vamos trabalhar agora operações com matrizes, tá? A primeira operação que a gente vai fazer é igualdade. Duas matrizes vão ser iguais quando são da mesma ordem e seus elementos correspondentes são iguais. Por exemplo, A igual uma matriz do tipo 2 por 2, B é uma matriz 2 por 2 também. Quais são os elementos de A? 2, 3, 4 e 5. E os elementos de B? 2, 3, 4 e 5. Outro exemplo aqui agora. C igual a 2, 3, 4 e 5. E D parece que é igual, mas não é. Os elementos de D é 2, 4, 3, 5. Tá vendo que tá parecido, mas não estão, os correspondentes não estão iguais? Quando a gente lembra aqui, ó, dos elementos, o 2 na matriz C é o elemento C, 1. E na D também é o elemento D, 1. Porém, na matriz C, o 4 assume a posição de C, 2, 1. Porém, na matriz D, ele não assume a posição D, 2, 1. De D, 1, 2. Então, C é diferente de D. E como vai aparecer as questões para a gente resolver, professora? Vai ser mais ou menos assim. Dadas as duas matrizes abaixo, calcule o valor de x para que as duas sejam iguais. Então, você vai observar bem. O 2 já está igual ao 2. O 5 já está igual ao 5. O 7 já está igual ao 7. Então, o x tem que ser igual a 9. Muito fácil, não é mesmo? Segunda operação é transposto de uma matriz. O que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma matriz A, coloquei um exemplo, 2, 5, 3, 9. Para mim calcular a matriz transposta, basta eu trocar. O que for linha vai ser coluna, e o que for coluna vai ser linha. Ai, meu Deus, professora, confundiu. Não confundiu, não. Vamos fazer devagar e presta atenção. O que eu tenho de linha aí? 2 e 5. A minha linha 2 e 5 vai virar minha coluna da matriz transposta. Certo? Bem fácil. E a minha linha 3 e 9 vai virar o quê? Vai virar minha coluna 3 e 9. Então, o que era linha virou coluna. E se você observar bem, o que era coluna virou linha. Olha só. Olha só, a minha coluna 2, 3 virou a minha linha 2, 3 na transposta. E a minha coluna 5, 9 virou uma linha lá na matriz transposta. Então, é só isso. Não tem bicho de 7 cabeças. É só trocar o que for linha, vira coluna, e o que é coluna, vira linha. Vamos para mais um exemplo? Dada a matriz C, calcule a sua transposta. Então, vamos lá. Eu tenho a minha primeira coluna, 1, 7, 9. Então, ela vai virar uma linha. Bora lá? Pronto. Agora, eu tenho minha coluna 3, 9, 4. Ela vai virar uma linha agora. Vamos ver? Pronto. Só isso. Essa é a minha matriz transposta. Último exemplo de matriz transposta. Dada a minha matriz E, 1, 0, 3, 0, 4, 5, 3, 5, 1, calcule a sua transposta. Bora ver? Primeiro passo, pega a linha primeira e transforma ela em coluna. Bora lá? Prontinho. 1, 0, 3, linha, virou uma coluna 1, 0, 3. Próxima linha, 0, 4, 5. Olha só, o que era uma linha 0, 4, 5 virou uma coluna 0, 4, 5. A última linha, 3, 5, linha, virou uma coluna 3, 5, 1. Agora, observem o que aconteceu. Meu primeiro elemento é 1, na transposta também. O meu último elemento é 1, na minha transposta também. Tá vendo que todos os elementos da matriz E são iguais a todos os elementos da matriz transposta? Significa que E é igual a transposta.
Então, quando isso acontece, essas matrizes vão ser chamadas com nome especial. Matriz simétrica. O que é matriz simétrica? Uma matriz é simétrica quando a matriz é igualzinha à sua matriz transposta. Então é isso, pessoal. A atividade, é claro, tem que fazer, porque a gente só aprende matemática assim, fazendo exercícios, né? Treinando a mente. Então, até mais. Próxima aula a gente vai dar continuidade com operações com matriz. E vai fazer soma, subtração, por aí vai, né? E o assunto você vai encontrar aqui também, ó. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro que eu dei pra vocês no comecinho do ano passado, estão na página 46 a 53. Desde o assunto da aula passada até esse estão nessas páginas. Então é isso, estudem bastante, um beijinho e tchau!